Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago e estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. Olá, você já ouviu falar da TV Quixadá na mídia, a TV cristã que veio para fazer a diferença na cidade de Quixadá. Uma TV onde você vai estar encontrando muitas pregações, louvores para a edificação da sua vida e da sua família. TV Quixadá na mídia, uma TV sempre inovando e crescendo na cidade de Quixadá. Fala, gente, tudo bem com vocês? Boa noite, eu sou o Diácono Samuel Costa, apresentador do podcast Tá na Bíblia, e esse é mais um Tá na Bíblia para vocês, juntamente com o nosso colaborador aqui, pastor Marcos Paulo, né, que está sempre com a gente aqui nos ajudando, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, tá certo? Tema muito importante, amplamente debatido, né, mas como a nossa missão, a missão do Tá na Bíblia é essa, né, esclarecer, né, a respeito do que está na Bíblia, do que não está na Bíblia. Então nós vamos esclarecer hoje, né, este assunto bastante debatido, que é sobre o divórcio e novo casamento, tá certo? Você já vai desde já aí deixando seu like, deixando sua curtida, interage com a gente aqui no chat, manda sua pergunta. Gabriel, já solta aí também o número da TV no chat, tá certo? Coloca aí, fixa aí nos comentários aí o número da TV no chat, para quem quiser mandar sua pergunta pelo WhatsApp, tá certo? Se quiser mandar no meu, tá bom? Pessoal também, Gabriel, se tu puder deixar o meu aí também, pessoal, para alguém mandar a pergunta, tá bom, pessoal? Então a gente já vai começar aqui, né? Como eu disse, o tema de hoje é amplamente debatido, né? E nós vamos falar, né, sobre divórcio e o novo casamento. Pastor Marcos, que é o nosso colaborador, qual o seu entendimento a respeito do divórcio e do novo casamento? Primeiramente, boa noite para todos os irmãos, né? É um assunto, como já foi falado aqui, muito debatido, né? Para mim, né, biblicamente falando, o divórcio é bíblico, né? Mas nunca foi o padrão de Deus. Então, no decorrer da nossa conversa aqui, né, vamos estar discorrendo sobre este assunto. Espero que hoje você possa tirar algumas dúvidas aí, em nome de Jesus. Muito bem. Tinha começado com o senhor, pastor, mas vamos lá. O ideal de Deus para o casamento, né? O ideal de Deus para o casamento. Como nós vamos falar hoje sobre o divórcio, nós temos que, por obrigação, também falar sobre o casamento, né? O nosso entendimento cristão é que o casamento ele é uma aliança permanente pela Bíblia, né, o que nós vemos, e indissolúvel, né, uma aliança vitalícia, ou seja, que deve ser para todo sempre, né? Nós sabemos que desde o princípio Deus criou o homem, né, a sua imagem, a sua semelhança, e como forma de dar ao homem alguém para o ajudar, Deus cria a mulher, né, como adjuntora, como auxiliadora, e ali Deus estabelece o princípio do casamento. Nós vamos ver, por exemplo, pastor Marcos, em Gênesis, capítulo 2, né? Vamos para o texto sagrado, né? Se o programa está na Bíblia, a gente tem que consultar as escrituras, né? Vamos para o texto sagrado. Gênesis, capítulo 2, versículo de número 24, nos diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe,
e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Né? Esse aqui é o princípio fundamental e inicial do casamento, né? Um homem e uma mulher. Não é algo arbitrário, né? O Não. casamento, né? É algo espontâneo que deve ser tomado, né? Uma decisão entre os dois. O homem e uma mulher decidem unir-se um ao outro no matrimônio, no laço que Deus estabeleceu, e com base nessa aliança, os dois tornam-se ali diante de Deus uma só carne. Então, nós temos também, pastor, um texto em Malaquias capítulo 2, versículo 16, aonde nós vamos ver dizendo explicitamente, né, que Deus odeia o divórcio. Por que que Deus odeia o divórcio? Porque ele não é o plano original de Deus estabelecido. Né? O próprio Senhor disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Né? Nós vamos ver isso lá em Mateus capítulo 19, versículo 8. Nós vamos tratar isso um pouco mais à frente. Né? Mas existem algumas exceções, pastor. O senhor é conhecedor tanto quanto eu, ou até mesmo mais do que eu, a respeito destas exceções em que o divórcio é permitido. Mas antes da gente passar para este próximo assunto, né, ainda no assunto do casamento, do modelo inicial da aliança, nós vamos ver que o casamento, pastor, a união entre o homem e uma mulher, ele é um modelo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Né? Como, por exemplo, nós vamos ver o texto de Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32, né, onde Paulo vai tratar especificamente deste relacionamento entre o homem e uma mulher como um modelo de um relacionamento entre Cristo e a igreja. Né? Se nós quisermos saber qual é o relacionamento que é aprovado por Deus, nós podemos olhar para o exemplo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Né? Efésios capítulo 5, verso 31 e 32. Né? Eu queria que o senhor lesse aí, pastor Marcos, por gentileza. O senhor participar aí juntamente conosco, né, como colaborador. Efésios capítulo 5, versículos 31 e 32. Efésios 5, 31 e 32 diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Perfeitamente, pastor. Como é o relacionamento e como deve ser o relacionamento entre o homem e uma mulher? Nós vemos aqui que a Bíblia diz que, o mesmo texto de Efésios, né, no versículo 24, que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ou submissas ao seu marido. Isso é o mandamento para a mulher. Né? E no versículo 25 nós temos um mandamento para o homem, né? Haja vista serem dois. No versículo 25 diz: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ou seja, nós vemos aqui caracterizado, pastor, no sacrifício de Cristo, né, que é uma das características mais fortes do amor, que é o amor sacrificial, ou seja, de alguém que é capaz de dar até mesmo a sua própria vida por amor àquela pessoa que ama. E esta é, com certeza, a maior característica do amor. Então, baseado neste modelo, nós vamos ver a característica principal da união entre o homem e a mulher, que é o exemplo de Cristo e a igreja, né? Do amor que ele ama, mas ele não é cego, né? Muitas pessoas costumam dizer que o amor é cego, mas o amor, biblicamente falando, ele não é cego. Ele enxerga os defeitos, ele enxerga os problemas, mas ele ama apesar dos defeitos e dos problemas, e com o amor ele resolve todos os problemas, né? O amor não é aquele amor que não identifica os defeitos, pelo contrário, é o amor que vê os defeitos e com amor ele corrige os defeitos, porque assim como, né, Cristo corrige a sua igreja e a sua igreja obedece e ama a Cristo, assim também deve ser o exemplo entre o homem e uma mulher.
O irmão falando aí sobre Gênesis capítulo 2, verso 24, né? Que deixará o homem, né? A sua família e vice-versa, e se unir à sua esposa e ambos uma só carne, né? Aí eu tava hoje meditando nesse texto, né? E eu cheguei à conclusão que de um Deus fez dois e de dois Deus fez um, né? Porque do Adão Deus fez Adão e Eva, né? Só que aí ele vai dizer, um se unirá ao outro e ambos se tornaram uma só carne, né? E o casamento, como a gente já frisou aqui, né? Não é algo arbitrário, foi instituído por Deus, né? Sim, sim. E o padrão de Deus é que verdadeiramente o divórcio nunca vem a acontecer, né? O padrão de Deus é esse, que o homem, né, case e permaneça fiel até o fim, ou seja, até que a morte os separe, né? E mais hoje, no século que nós estamos vivendo, está muito difícil, né? A gente vai ver um índice de separação muito grande. E hoje nós vamos discorrer, irmão, nós vamos discorrer porque assim, ó, porque se o divórcio é bíblico, amém, mas se não for, o divórcio não for de acordo com a Bíblia, é complicado, né? Então, é nesse sentido que a gente vai caminhar aqui para o final do programa, em nome de Jesus, né? Muito bem, E pastor. a gente pode ver também, moço, no Antigo Testamento, vários textos falando sobre divórcio, né? O próprio Deus divorcia-se de Israel, né? Nós vamos ver que o próprio Deus divorcia de Israel em Oséias 2:2, e no 16 ao 20 ele se casa novamente com Israel, né? Então, assim, o que é que eu aprendo? É que o divórcio, ele biblicamente é permitido? Porém, nunca foi o padrão de Deus, né? Eu, como pastor, eu nunca posso chegar para um membro da igreja e dizer que ele se divorcie da sua esposa, né? Mas, por quê? Porque a gente tem que obedecer às escrituras, né? Porque antigamente, se nós formos para Deuteronômio 24, também lá vai falar do divórcio, né? Moisés deu-lhe a carta de divórcio por causa da dureza do coração do homem. E aí, as mulheres, os maridos estavam deixando as mulheres por qualquer motivo, né? E no Novo Testamento, Deus amplia mais isso, deixando mais uma coisa bem mais séria do que a gente imagina, né? Então, nós podemos ver aqui, né? Jeremias 3 também vai dizer, né, que Deus divorcia. Isaías 50, se não me falar a memória, também vai dizer que Deus se divorcia de Israel, né? Ou seja, sempre, como nós fomos falar, a igreja, Cristo é como, o casamento é como, o irmão fez a analogia, né? De a igreja com Cristo. E Israel também no Antigo Testamento é o mesmo, né? Deus tem Israel como a sua esposa, como podemos dizer assim, né? É tanto que no Oséias 2:2 ele divorcia, em Oséias 2:16 ao 20 você pode ler lá, ele vai se casar novamente, né? Por quê? O que é que nós aprendemos com isso? É que mesmo que haja uma infidelidade, ambas as partes, o padrão de Deus é que não haja um divórcio, mas que ambas as partes se perdoem, né? E vivam novamente junto. Por quê? Porque eu presenciei muitos casos, né? De pessoas que, né, traíram suas esposas, irmãos traíram suas esposas, e ambos se perdoaram, e hoje são pastores, são uma bênção na igreja. Então, o padrão de Deus, mesmo que haja, né, um ato sexual, né, de ambas as partes, mas o padrão de Deus é que não haja um divórcio, mas que os dois se reconciliem, né, e vivam na presença de Deus. Então, isso é muito importante a gente frisar. Pastor, é assim, é bem complicado essa questão, né? Como nós falamos, sempre esses temas são muito importantes, porém muito complicados, né? Porque tem pessoas que acreditam, né? Isso, claro, advindo de uma interpretação literal de certos textos bíblicos, né? Ah, não pode casar de novo, porque se casar comete adultério e tal. Mas tem um texto, pastor, que ele deixa bem claro isso, né? E não há muita necessidade de nós nos aprofundarmos, por exemplo, no contexto remoto, né? Que é o texto de Mateus capítulo 19, né? Quando os fariseus questionam a Jesus a respeito assim, vamos ler logo do 5, divórcio, 31 né? e 32. Mateus 5, Mateus 5, 31 e 32, depois vamos para Mateus 19, pronto. Vamos lá. para contextualizar melhor aí, ó. Mateus 5, 31 e 32. 31 e 32, né? Uhum.
Também foi dito aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Pronto. Vamos aí trabalhar esse texto só um pouquinho. É por isso que eu digo que as consequências de um divórcio não bíblico. Por exemplo, se o que é o divórcio bíblico? Justamente a cláusula aí Jesus em Mateus 19:9 vai dizer, É cláusula pétrea, exatamente, né, do aquele que divórcio. repudiar sua mulher, a não ser, né, exceto por, né, relação sexual ilícita, né, aí ele está dizendo o quê? Se eu, por exemplo, se eu casar, se eu me divorciar da minha esposa, por qualquer motivo, que não haja nenhuma dessas cláusulas, né, como a Bíblia fala, eu estou expondo Por a minha motivos esposa, banais, né? esposa a adultério. E outra coisa, quem casar com a repudiada também comete adultério. Então olha como é sério. Jesus diz assim, ó, aquele que repudiar sua mulher, exceto, né, a não ser por relações sexuais, eu repito novamente que o padrão de Deus aqui não se separe. Mas caso haja um divórcio, tem que ser verdadeiramente de acordo com as escrituras. Porque hoje eu vejo pessoas se separando por qualquer motivo. E aí, você casando, você está cometendo adultério, porque não houve não houve da parte nem de um nem de outro, né, uma relação sexual ilícita. Então, biblicamente falando, Não foi consumado, não foi né, de consumado. fato, o Foi adultério, né? praticamente uma coisa, sei lá, uma briga qualquer, uma briguinha, né? A mulher queimou um arroz, ou ela foi passar a roupa do marido e ali queimou, porque, né, às vezes a blusa que o marido gostava mais de ir pra igreja, ou o paletó, podemos dizer O assim. marido teimou com a mulher. Sim, aí não, isso, vamos né? se separar, isso é motivo de se separar. E aí é complicado se separar dessa situação, né? Por motivos banais, né? Banais, né? Por qualquer E motivo. hoje, pastor, infelizmente, nós temos no Brasil, né, principalmente, né, e é triste que isso esteja adentrando no meio das igrejas, né, essa cultura tem se expandido no Brasil, né? Nós vemos aí artistas famosos que se casam, né, muito rapidamente, e na mesma velocidade em que eles se casam, eles se divorciam. E hoje, para a maioria das pessoas, está tudo bem, né? É uma coisa que aos olhos de muitos tem se tornado comum, normal, né? Mas como o senhor falou, por que isso? Às vezes é por motivos banais, né? Porque muitas vezes, fulano tinha planos diferentes dos meus e tal, eu tenho planos diferentes e tudo. O casal que vai se unir em um relacionamento, né? Claro, eu falo relacionado ao casal cristão, né? Não estamos aqui citando Uhum. alguém que não tem princípios cristãos, que não segue a palavra de Deus, né? Esse programa, vale lembrar isso, é um programa cristão, tá certo? Eu não sou cristão, mas eu estou interessado em assistir o programa, eu queria saber, eu queria tirar dúvidas. Você pode assistir o programa sem nenhum problema, tá certo? Mas eu faço questão de deixar claro isso, por quê? Porque às vezes alguém que não é cristão, né, pastor, caso assista o programa, né, pode até tirar conclusões precipitadas e erradas da nossa fala, tá certo? Se você não é cristão, mas você assiste o programa, você acompanha, né, ou tá na Bíblia, então que fique bem claro isso, tá certo? O que nós estamos falando aqui, né, os princípios que nós estamos estabelecendo aqui e que na verdade já foram estabelecidos por Cristo na palavra de Deus, né? Você vive de acordo com eles se você entender que isso realmente é verdade, tá certo? Mas se você não entende que isso realmente é verdade, vive conforme você acredita, claro que você tem liberdade de viver da maneira que você quiser, tá certo? Então vamos voltar aqui ao assunto. Essa cultura do divórcio, pastor, como o senhor bem frisou, que Jesus, né? Agora vamos lá para o texto de Mateus, né? Capítulo 19, que Jesus, conversando com os fariseus, ele disse, né? Conversando com os discípulos, porque eles perguntaram, Senhor, é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Veja bem, né, a pergunta deles. Né, aqui está bem claro, é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo? Porque a Bíblia diz, né, não lembro agora o texto, eu acho que é em Deuteronômio, que diz, o senhor conheceu o texto, pode até, 24. que diz que caso o marido olhasse para a mulher, né, e achasse um defeito nela, Deuteronômio né, 24, 1 ao ele 4. poderia repudiar, né? Só que Jesus diz,
né? Por que que Moisés deu carta de divórcio? Ele diz, Moisés deu carta de divórcio, né? Por que que Moisés mandou? Aí Jesus disse, olha, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés os permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Que princípio é esse? O princípio, né, que nós falamos agora há pouco, né, aonde Deus cria o homem para a mulher, né, e a mulher para o homem, e diz ali que os dois, unindo-se, deixando pai e mãe, unindo-se, seriam os dois uma só carne. Esse é o princípio, né, que Deus estabeleceu, né, a cláusula pétrea do casamento, da união entre o homem e a mulher, é essa, né, que deixará o homem pai e mãe, iniciar a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E o próprio Jesus diz, né, o que Deus uniu, não separe o homem, né? Jesus disse isso. Diaco Samuel, é interessante essa passagem de Mateus. Havia duas escolas na época de Jesus, né? Eu acho que o irmão bem sabe, que é a escola de Shammai e a escola de Hillel, né? Aí essas duas escolas, eles tinham uma mais rígida e outra menos rígida. Por exemplo, a Uma escola, mais liberal, né? a escola de Shammai, ele só permitia o divórcio caso fosse, né, questão de sexo ilícito, né? Ou seja, relações sexuais ilícitas. Adultério, no caso, Exatamente, isso é a escola de Shammai. E a Hillel, eles eram mais liberal. Eles estavam em qualquer coisa. A mulher queimou arroz, vamos dizer assim, né? Queimou, sei lá. Então, era mais liberal. Então, os fariseus queria primeiro Jesus, queria testar Jesus, porque ele está dizendo que ele queria testar Jesus, né? Para ver se Jesus se adequava a uma das escolas, e também Moisés. Só que Jesus nem arremeteu nem uma escola, nem a outra, e nem a Moisés. Ele faz o quê? Ele vai para Gênesis. Ele não usa Deuteronômio, né? Ele usa Gênesis. Ele diz, no princípio não foi assim, né? que é uma lei que ele mesmo estabeleceu. Exatamente, né? no princípio não foi assim, né? E nós batemos na mesma tecla. O divórcio é bíblico, mas nunca foi o padrão de Deus, né? Nunca foi o padrão de Deus. É bíblico e permitido em alguns casos, algumas raras exceções. Exatamente, né? E o divórcio, se o divórcio não bíblico, ele né, tem muitas consequências, né? E outra coisa, o divórcio, irmão, mesmo que ele seja bíblico, a vontade de Deus é que ninguém se divorcie. Por quê? Porque vai trazer muito prejuízos, né? Sim, sim, Para a com certeza. família, para os filhos, né? E aí... Fora que deixa marcas psicológicas, né, pastor, no Exatamente. casal e tudo. Nós entendemos, nós não somos, não vamos fechar os olhos para essa realidade, nós entendemos que existem certos casamentos, né, que infelizmente não vale mais a pena insistir, né, porque ou o homem ou a mulher sofre muito, né, sofre traição, sofre desrespeito, sofre maus tratos, né, e isto não é também o desejo de Deus nem para o homem e nem para a mulher. Lembrando que isso vale para os dois casos, né? Tanto faz o homem como a mulher aqui. Nós não temos partidarismo, né? Vamos defender o lado do homem, vamos defender o lado da mulher. Não, né? Se isso está acontecendo em qualquer um dos dois lados, né? Isso deve ser reprovado, né? Porque o princípio bíblico que rege, pastor, o casamento é o princípio de 1 Coríntios capítulo 13, né? Onde Paulo diz que o amor é paciente, o amor é bondoso, Exatamente. o amor não se ensoberbece, não se alegra com a injustiça, mas folga com a verdade, né? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? Então, o grande princípio do matrimônio é o amor. Por quê? Porque esse foi o princípio que levou Deus a entregar o seu filho por amor à sua igreja, né? Jesus foi capaz de se entregar a entregar sua própria vida para salvar o seu povo por amor, né? Então, esse deve ser também um dos princípios que deve reger o casamento, né? O amor. Então, quem ama, ele respeita, quem ama, ele cuida, quem ama ele ou ela, no caso, que vale tanto para o homem quanto para a mulher, ele ajuda. Não estamos dizendo aqui também que isso fique bem claro que existe casamento perfeito, né, pastor? Não. A gente que é casado, a gente sabe que Não. não existe, né? Inclusive, gostaria de abrir esse parêntese aqui até para dar um conselho, né, para jovens solteiros, caso você esteja assistindo ao vivo ou vá assistir depois, né? Se você acha que o casamento é um conto de fadas, onde você vai viver os seus sonhos mais perfeitos, desista de casar, meu filho, porque não é não. Não é. Mas eu vou casar para viver frustrado, eu vou casar para não realizar os meus sonhos. Não. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos dizendo que o casamento não é o conto de fadas ou essa fantasia
que muitas pessoas fantasiam aí, disse, eu vou casar, vou viver feliz para sempre. Vai viver sim, mas não vai viver feliz o tempo todo. Né? O casamento tem crises, o casamento tem problemas, né? O casamento enfrenta, por exemplo, pastor, vale a pena até a gente citar esse texto, né? O livro de Cantares, que é um dos livros que exemplifica também o amor de Cristo com a sua igreja, né? E também é um modelo também para o relacionamento do homem com a mulher, né? Esse texto eu vi há algum tempo atrás e eu guardei para mim, né? Cântico dos Cânticos, perdão, capítulo 2, né? Em algumas Bíblias está escrito Cantares de Salomão. Cantares ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, verso 11 e 12. Salomão diz assim: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves e a voz da rola ou da pombinha ouve-se em nossa terra. De que inverno Salomão está falando, né? Claro que numa linguagem literal, Salomão está falando literalmente do inverno, né? E depois que passa o inverno ali, né, no Oriente Médio, ele convida sua esposa, sua noiva, né, que seria sua esposa, para se alegrar juntamente com ele, porque já havia chegado a primavera. Mas dentro de uma leitura simbológica desse texto, nós vamos ver aqui que o amor, ele também enfrenta, pastor, períodos de inverno. Períodos em que o amor se esfria. O amor se esfriou, e agora? O que é que a gente vai fazer? Vamos se separar. Não, não é isso que a Bíblia aconselha, né? Ou seja, o que Salomão diz aqui? O inverno passou. Por quê? Porque é uma estação, ele passa, né? Esse período da frieza que nós vemos, né? E é nesse período, pastor, eu acredito que é nesse período, né? Eu ainda sou casado muito novo, tenho apenas 2 anos, o senhor que tem mais anos de experiência como casado pode responder até melhor do que eu, mas eu acredito que é nesse período do inverno, onde vem a frieza, onde vem a indiferença, onde vem as crises, é que o verdadeiro amor, ele é forjado, né? Ele é construído, ele é provado, ele é testado, e se ele for amor de verdade, se os dois tiverem amor um pelo outro, eles vão resistir a este processo, passar o inverno juntos, e quando chegar a primavera, eles vão se alegrar novamente um com o outro. Então, é dentro dessa perspectiva que eu quero deixar este conselho, né? Casamento é bom? É bom. É bom nós vivermos um com o outro, termos alguém com quem dividir os momentos da vida? Sim, mas lembre-se que você não vai ter só momentos bons. Vão ter momentos ruins também, vão ter momentos que vocês vão querer ir embora, vão querer ir desistir um do outro. Mas o que é que impede, pastor, da gente fazer isso? Da gente ir embora, deixar, abandonar o cônjuge, a mulher abandonar o marido abandonar a mulher? É justamente o amor, né, que é o laço que liga um ao outro, né? Que o amor que os dois têm, em primeiro lugar, por Deus, né? Porque se você não ama a Deus, não teme a Deus, você não vai amar ninguém, né? A Bíblia fala também, né, Samuel? Como é que andaram dois, né, em andar juntos se não houverem de ou acordo, né? um cordão de duas dobras é mais... Os dois têm que né? estar no mesmo propósito, né, Cordão pastor? de duas Vale dobras é lembrar mais isso aí difícil, né, se quebrar. Sim, sim. E outra coisa, rapaz, Perfeitamente. olha, um casamento, se ele não tiver primeiramente o amor, né, é difícil um casamento desse durar. Porque não tem amor, é complicado, né? Primeiro assim, porque eu acho que o casamento, o amor é como se fosse você, vamos fazer aqui uma analogia, como se você plantasse uma plantinha. Se você plantar uma planta, todo dia você precisa fazer o quê? Regar. Regar a planta. Então assim também é o casamento. Todo dia você tem que estar ali regando o seu casamento. Ou seja, é questão de diálogo também. Hoje não existe mais. Verdade. Diálogo também é um dos fatores que pode destruir um lar, né? Não tem mais diálogo. Ou seja, também não tem apoio mútuo, o que é? Não tem, porque assim, o casamento ou seja, eu tenho que levar a carga da minha esposa às vezes e ela levar a minha, né? E aí, se não tiver essa harmonia, é complicado. Então, o amor é a base, né? O amor é a base, o diálogo também tem que existir, né? Em vez de brigarem, né? Em vez de a gente brigar e querer tomar uma decisão, vamos dialogar, vamos conversar, né? Porque biblicamente... E outra coisa, os votos que a gente fizeram diante do Senhor, diante das testemunhas, Sim, sim. e diante... Então lá em Malaquias, eu acho que é em Malaquias,
não lembro Creio agora, que seja. que vai dizer assim, ó, eu fui testemunha, né? Assim, eu acho que é em Malaquias. Senhor, né? O Acho que é próprio Senhor foi Malaquias, testemunha, não né? sei se é 14, 2:14, por aí. Eu fui testemunha entre vós seis, as mulheres da vossa mocidade. Então, naquele dia que você estava diante do sacerdote, casando ali, O tinha próprio Deus era exatamente, testemunha, era né? testemunha. Eu acho que é, vê aí se é Malaquias 2:14. Olha aqui. Se eu tiver aqui no 12, alguma coisa assim. É 2:14, né? Quando diz assim: Perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Pronto. Aí está falando aqui em relação à infidelidade, né? Exatamente. Então, quando eu olho, eu tô falando cristão, né? Tô falando nós cristãos. Quando nós conhecemos as escrituras e conhecemos a palavra, jamais nós possamos chegar a um ponto, porque o divórcio, no padrão de Deus, como eu já disse, nunca é para acontecer, né? O divórcio é o último dos últimos casos, né? E aí, quando a gente olha para a Bíblia, né, a gente percebe que a vontade de Deus é que o homem viva com a sua esposa até que a morte os separe, Sim, perfeitamente. né? E que a gente é duas pessoas que pensam diferente. Só que aí eu sempre falo, irmãos, o casamento ele só acaba se não tiver amor, se não tiver diálogo, não tiver compreensão, não tiver apoio mútuo, se um não levar a carga do outro. Porque um dia você vai estar bem, mas a sua esposa não vai estar. Então você tem que levar a carga dela. E vice-versa, E né? Um dia a vice-versa, esposa vai estar bem exatamente. e o marido não vai estar. Porque né? a esposa, a esposa, ela é uma adjuntora. Ela é uma auxiliadora, não é escravo, Sim, sim. né? Perfeitamente. Por mais que ela foi tão... Até uma vez eu vi um pregador dizendo que ela foi feita da costela, né? Para andar lado a lado com o seu esposo, né? Então a mulher não foi feita para ser pisada, Não, não, de forma nenhuma. né? Porque porque a palavra escravo lá é dolo, né? E dolo quer dizer o quê? É servo, é servir. Servo. Então, tanto eu sirvo como a minha esposa serve. Então, nesse requisito, nós estamos iguais. Então, a mulher tem que servir o esposo tem que servir a mulher. E não eu achar que a mulher é um vaso mais frágil, podemos dizer assim, e a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido, e eu pegar disso aí, né? E agora querer pisar em cima da minha esposa, né? Pisar em cima como tapete. A minha esposa não é tapete, a minha esposa é minha auxiliadora. A minha esposa é alguém que está do meu lado. A minha esposa é alguém que está ali comigo. Nós passa por momentos difíceis juntos, mas também passamos por momentos de felicidade juntos. Então tem que haver diálogo, tem que haver amor, tem que haver apoio mútuo, né? Tem que haver muitas outras coisas, porque senão o casamento vai se desgastando, se desgastando, ao ponto de estar dentro. Às vezes tem pessoas aí casadas, entre aspas, porque estão casados, mas Só no no fundo, papel, só né? no papel. Mas não tem mais casamento. Tá entendendo? Mas assim, Lembrando que, como o senhor bem falou aí, pastor, a Bíblia também ela chama, há um chamado de Deus para a reconciliação, e é possível, né? Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 ao 11, Paulo diz, né, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido e vice-versa, né? Se, porém, se separar, que não se case novamente, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie de sua mulher. Então, é isso que a gente estava falando daqui a pouco. a intenção de Deus, né, como foi dito aqui desde o início, né, vale a pena a gente salientar, né, em suma de tudo que nós falamos aqui, a intenção de Deus é que o homem não se separe da mulher, nem a mulher se separe do homem, os dois sendo casados. E que se acontecer de se separar, seja por qual motivo for, né, que ou que a mulher ou o homem não se casem novamente, ou que os dois se reconciliem, né? Porque esse é o desejo de Deus. Aí entra aquela coisa que eu falei que eu acho que aí Paulo está falando apenas de um divórcio sem ter nenhuma Sem ter nenhum motivo, né? Ou seja, como de Mateus 19:9, né? Lá Jesus dá a cláusula lá. Sim, sim. Aquele que repudiar sua mulher, exceto, né? Exceto por relações sexuais Ilícita, que ali vai falar que é porneia no grego, né? É. E aí, né? Aí Jesus abre uma cláusula aí. Aí ele vai dizer, aí ele tá dizendo que Paulo tá dizendo, se fosse separar,
né, que reconcilie, que haja ambas as partes, irmão, tanto Paulo está dizendo aí que realmente tem condições de haver, né, haver um perdão entre ambas as partes, porque eu já conheço muito Aí casos assim. parte muito de cada um, né, pastor? Tem Agora tem pessoas que que ser. não escolhem não, por exemplo, tem casais que escolhem perdoar, mas não, infelizmente, não acham Eu já conviver presenciei, juntos, eu já né, presenciei os dois, casos né? assim, né? Não, eu aceito o marido de volta, mas aí fica dentro de casa aquela confusão. Qualquer É. briguinha é porque aí não, ele não perdoou, porque o perdão, Realmente de não, verdade, a não houve pessoa não perdão. toca mais no assunto. Perdão é dívida esquecida e conta arriscada, Pronto, né? Não tem como um casal, por exemplo, mesmo que haja uma infidelidade em ambas as partes, mas a vontade de Deus aqui é que não separe, né? Aqui a gente está deixando bem claro que não separe, que haja uma reconciliação e continue juntos. Só que para o homem ou a mulher viver debaixo né, dessas verbalizações, né, questão porque então não houve o perdão. Porque se eu perdoei, Jesus não perdoou nós. Por todos os pecados, Todos os né? nossos pecados, eles que jogam no mar do esquecimento, não é assim? Eu sempre digo assim, ó. Jesus colocou nossos pecados no fundo do mar e colocou uma placa. É proibido pescar. Infelizmente, há muitas pessoas jogando um anzol e querendo, né, pescar novamente aquele pecado lá do, né? Então, assim, perdoou, amém. Tem condições de viver uma vida na presença de Deus, uma vida de prosperidade financeira e espiritual? Tem sim, porque eu conheço casos assim. Nenhum nem dois, não, eu conheço vários. Que o marido, né, extraiu a sua esposa e se reconciliaram e hoje vive pastoreando em uma bênção. Lembrando, pastor, que para também as pessoas não tirarem conclusões precipitadas, que aqui nós não estamos fazendo apologia ao adultério e nem à traição, né? De Não. modo algum. Eu Isso digo assim porque às vezes tem pessoas que não Isso têm é- entendimento, né? E tira a fala de contexto. O pastor e o diácono estavam ali fazendo apologia ao adultério, dizendo que não sei o que e tal. Mas Não. esse não é o nosso intuito aqui, pelo Adultério, contrário. biblicamente, é abominável, né? Muito pelo Diante de contrário, Deus. né? Nós estamos aqui, né, para desencorajar veementemente qualquer tipo de traição, né? Qualquer tipo de infidelidade sexual, até porque é pecado diante de Deus, né? E Paulo, ele vai. Eu abri em Atos capítulo de número. Deixa eu ver. Acho que é capítulo 15, Atos 15. Eu acho que é Atos 15, não sei se é 15, 19 e 20. Eu acho que é. Vê aí. Então, a mesma palavra que Paulo vai falar, acho que essa palavra aí aparece também em porneia. Atos capítulo 15. Verso 19 e 20, o que é que diz aí? Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertam a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então, assim, tá falando aí, a palavra aí, relações sexuais, fala a mesma palavra que aparece, a palavra porneia. Então, Paulo está dizendo para os irmãos aí que nós temos que se abster de tudo isso aí, do adultério, né? Então, é nesse sentido aí, porque a palavra porneia refere-se a qualquer atividade sexual ilícita, né? Fora do casamento. Jamais nós estamos aqui incentivando, né? Não, nós Pelo estamos, contrário. pelo contrário, nós estamos dizendo que o adultério diante de Deus é abominável e diante dessa escritura é E a Bíblia abominável. diz isso, né? Exatamente. E a Bíblia diz que nem o adúltero, é bíblica, herdará o reino de Deus. Então é por isso que eu falo que se não se arrepender, né? Exatamente, por isso que eu falo que... Porque assim, o pessoal pensa assim, rapaz, eu vejo a única perdão que não... O único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que se a gente for analisar mais para frente a Bíblia, nós vamos ver que lá em Mateus, acho que é 5, quando Jesus fala o Pai Nosso, a oração modelo, ele vai lá no final, ele vai dizer assim, ó, aquele que não perdoar, ele também não será perdoado. Não será perdoado, né? E aí? Porque se o próprio Jesus perdoou todos os nossos pecados. Exatamente. Né? E se eu viver uma vida sem perdão, sem perdoar ninguém, eu vou conseguir se Jesus vai conseguir me perdoar? Vai não. Então, assim, eu vejo que a gente tem que ler a Bíblia, né, e ver e atentar para esses detalhes, né? Porque às vezes, eu sei lá, eu acho que é o único pecado do perdão é a blasfêmia com o Espírito Santo. Eu já olho mais, eu vejo uma visão mais assim, isso no meu modo de... Mais ampla, né? E mais ampla. Exatamente. Porque se Jesus não me perdoar, eu vou ter salvação? Não, de modo algum.
Então é complicado. A única coisa que nos conduz à salvação é justamente o perdão de Cristo por Exatamente. todos os nossos Então, se eu pecados, me né? separo da minha esposa por motivo de banais, eu não posso casar e nem ela casar. Jesus deixa bem claro isso. Se você divorciar da sua esposa, né, se não for anassete por né, relações sexuais ilícitas, né, se você casar de novo, você comete adultério. Sim. Então Jesus está dizendo, se houver uma briguinha banal em casa por queimar feijão, ou sei lá, ou por uma televisão que estava alta, o camarada estava dormindo e se zangou e de repente endoidou, vamos se separar. Jesus está dizendo que ambos não podem casar, porque se casar, o que casar primeiro está em adultério. E a Bíblia diz que nenhum adúltero entrará no reino de Deus. A pastor quer dizer que Jesus não pode me perdoar? E é outra questão, né? Aí a gente tem que entrar em outro debate. Mas o padrão de Deus, desde o princípio, sempre foi, né, que o homem não se separe. Jesus disse, aquilo que Deus uniu, o homem não se separe. Ah, por que Moisés, os fariseus dizem assim, por que Moisés permitiu a carta de divórcio? Né? Mas por causa da dureza do vosso coração. Oh, Deus estava prevenindo as mulheres. Olha aí que importante isso. Deus estava prevenindo as mulheres porque a pobre das mulheres estava sofrendo demais. Rapaz, a mulher tá feia, não, vamos se divorciar. Aí Jesus agora no Novo Testamento ele disse, não, peraí, assim não. Mudou a Mudou, lei, né? mudou a lei. Eles não. Mudando o sacerdócio, Pronto, eles muda-se a lei. não, agora não é. Eu não remeto lá para Deuteronômio 24, não, e nem para essas escolas de Shammai e Hilel. Eu remeto lá para Gênesis, porque no princípio não foi assim. Pastor, vamos para o intervalo rápido, né? Daqui a pouco a gente volta. Hoje o programa vai ser um pouco mais rápido, né? A gente não vai se estender muito. Pessoal, toma aquela água, toma aquele café, porque daqui a pouco a gente está de volta com mais um Tá na Bíblia. Roda a vinheta, diretor. Olá, você já ouviu falar da TV Quixadá na mídia, a TV cristã que veio para fazer a diferença na cidade de Quixadá. Uma TV onde você vai estar encontrando muitas pregações, louvores para a edificação da sua vida e da sua família. TV Quixadá na mídia, uma TV sempre inovando e crescendo na cidade de Quixadá. Olá, eu passei aqui para te convidar e te lembrar que toda sexta-feira às 8 horas da noite tem um programa AltaCast, diretamente do canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Logo após o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, tem o meu programa, um programa especial, um programa abençoado que vai abençoar a sua vida através de testemunhos e experiências sobrenaturais da vida de cada convidado que teve sua vida transformada por Deus, tá certo? Então tá lançado o convite, eu te espero lá. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Até lá! Olá, gente, aqui é o Kleber e Tainara, passando aqui para lembrar para você que todas as sextas-feiras acontece o programa Bate-Papo com Kleber e Tainara, a partir das 18 horas, não é isso, Kleber? sim, um bate-papo santo e abençoado. É isso aí, na TV Quixadá na mídia. TV Quixadá na mídia, a TV que veio abençoar a sua vida. Filha, não tem segredo pra me buscar, não existe hora e nem lugar.
Olá, eu sou o cantor Alexandre Pinheiro e estou ligado na TV Quixadá na mídia. Olá pessoal, eu sou o cantor Orlando Filho, estou ligado na TV Quixadá na mídia. Deus abençoe. Olá, eu sou o presbítero Tiago, estou ligado na TV Quixadá na mídia. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui quem fala é a Samara Lima, sou cantora e compositora e estou participando da TV Quixadá na mídia. E aí, gente, já estamos de volta, hein? Tomou aquela água, tomou aquele café. Vamos lá. Para quem chegou agora, tá certo? Nós estamos falando sobre divórcio e novo casamento, tá bom? Lembrando que essa live vai ficar salva no canal da TV Quixadá na mídia, tá certo? Também vai pro meu canal, Evangelista Samuel Costa. Depois, se você quiser dar uma olhada, se inscrever lá no canal, curtir o vídeo, dar uma força pra gente, deixar seu like, deixar seu comentário, tá certo? Ainda dá tempo, se você quiser mandar alguma pergunta no WhatsApp da TV Quixadá na mídia, tá fixado aqui embaixo no chat, tá certo? Se você quiser mandar alguma pergunta, tá bom? Nós estamos aqui para dentro daquilo que nós sabemos tirar suas dúvidas. Pastor Marcos Paulo, tem um tópico aqui que eu queria falar, o senhor até citou também, que é sobre a respeito daqueles que casaram novamente, né? Aí às vezes fica a dúvida, pastor, eu casei novamente. Às vezes muitos, pastor, quando não eram crentes, né, separaram-se da sua esposa, né, e agora, depois que aceitaram a Cristo, né, casaram novamente, aí fica às vezes a dúvida, e aí, eu casei novamente, mas quando eu me separei eu não era crente, né, e agora eu casei, né, e aí, o que é que acontece, né, agora, né, é uma questão totalmente diferente, você, né, não conhecia Cristo como Salvador, né, você não conhecia Jesus, então a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem, ou seja, o tempo em que o homem vivia, né, debaixo da escravidão, do jugo, do pecado, né? E vem outra questão mais séria ainda, pastor, né? Quando alguém já fez isso sendo crente, né? Ou seja, sendo crente, tendo conhecimento da verdade, separou-se por algum motivo, né? Como o senhor estava dizendo, só existem 2 pecados que não são passivos de perdão. Primeiro, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Segundo, se alguém não libera perdão para outra pessoa, né? Essa pessoa também, consequentemente, não será perdoada por Deus e não terá direito, né, à vida eterna. Por quê? Porque se o próprio Cristo perdoou, quem sou eu para não liberar perdão? Então, para você que casou novamente, sendo cristão, biblicamente há perdão para você. Biblicamente, há restauração para a tua vida. Por quê? Porque mesmo que você tenha incorrido neste erro, né, de casar-se novamente, de se separar e casar novamente sem ser por infidelidade sexual, adultério, há perdão para você. Há esperança de graça, né? Romanos capítulo 8, versículo 1, né? Onde Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que agora andam segundo o Espírito. E o não liberar perdão que é obra da carne. Porque aquele que está em Cristo, ele consegue perdoar. Né? Ele consegue perdoar. Perfeitamente. Sim, né? Pastor, o senhor teria mais alguma consideração a respeito do tema? Porque assim, nós falamos nós falamos de uma cláusula, né? Sim, sim. E na visão do diácono, na visão do irmão, o irmão vê possibilidade na Bíblia, fora a relação sexual ilícita, outro motivo, né, que a Bíblia nos dá para casar novamente, ou tem outra cláusula, ou apenas a cláusula essa de Mateus 19:9 para o irmão. Pastor, eu tenho essa visão, sabe? Mas eu queria até mostrar um texto, né, que eu acredito que não foi citado aqui, né? 1 Coríntios, capítulo 7 e versículo de número 15, né? Que é um texto bem interessante a este respeito, né? Que eu acredito que responde a essa pergunta do senhor, tá certo? E depois eu vou citar um outro, né, a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 15.
1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 15, que diz assim: Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Então, existe uma outra cláusula aqui, pastor, em 1 Coríntios 7,15, né, que também permite, né, Paulo orienta aos irmãos da igreja aos Coríntios, né, no caso de uma mulher que era descrente, né, e que se o marido descrente da esposa, né, crente, quiser apartar-se, né, que aparte-se, porque eles não foram chamados à servidão. E o mesmo vale para as mulheres também, né? E é justamente a palavra doulos que aparece aí, eu acho. O versículo 12, Paulo também diz, né, estende essa cláusula às mulheres, né? Ao mais digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver, com ela não deixe o marido. Né? Ou seja, Paulo fala aqui no caso de um jugo desigual, né? Se um consente em viver, lembrando que ele disse, olha, digo eu e não o Senhor, né? Isso aqui é um conselho de Paulo, né? E nós entendemos que Paulo tinha inspiração pelo Espírito Santo, tinha autoridade para dar estes conselhos, né? Se você consente em viver, seu marido não é crente, você consente em viver com ele e ele quer viver com você, então que não se deixe, né? Aí ele vai citar, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Né? Mas e se o marido descrente não quer, né? Maltrata a mulher, trai, né? Enfim, faz todo tipo de coisa. E no final ele quer se apartar, quer deixar, né? Que a deixe porque a irmã não foi chamada à servidão. Então, quando é que eu entendo que também fora da infidelidade sexual há um motivo para o divórcio? É quando o casamento já vira não mais uma parceria entre os dois, né? Um time jogando juntos, todos para o bem um do outro, mas vira um jugo de escravidão e um jugo de servidão, um jugo desigual, né? O que Paulo vai dizer, né? 2 Coríntios 6,14, não vos ponhais em jugo desigual. Jugo desigual. O que é que Paulo está querendo dizer ali? Jugo desigual é só quando o crente casa com o incrédulo. Às vezes não é. Às vezes os dois são crentes, mas um, né, está fazendo a vontade de Deus e o outro não está. Um está servindo a Deus e o outro não está verdadeiramente, ou parou de servir a Deus verdadeiramente. Isso também torna-se jugo desigual. Aí também eu acho que o 39 vai falar essa questão da morte também, né? Acho que é o 39. 1 Coríntios 7? 39, O homem está ligado. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Né? Que seja profeta a mesma recomenda, fé. Né? Profeta a mesma fé. Então, assim, há duas linhas de pensamento, né? Justamente a nossa, que nós acreditamos que o Senhor, biblicamente, tem possibilidade do divórcio, e tem aqueles mais radicais, né? Que não... eles dizem que o casamento é um só e acabou, que não pode separar, não pode... Então, eu acho que essa linha aí é um pouco muito problemática. Por quê? Realmente é. Muito problemática. Porque o camarada vai viver a vida toda adulterando, e a mulher vai ter que ficar ali aguentando, e aonde a Bíblia... Tem que ficar sempre perdoando. Exatamente. Né? Outra coisa, casamento sobre ameaças, né? Casamento sobre ameaças. Não, o camarada pinta, mesmo crente, o camarada tem amante e quer que a esposa ature a vida inteira. Não tem como, né? Tá entendendo? Então, assim, é complicado essa linha de pensamento, né? Por mais que
Que aí esses caras que creem, que acreditam que o casamento é um só, que não pode separar de volta a um, eles usam Lucas 16, 18 e usa Marcos, né, 10, do 1 ao 12. Né? Só que ali Jesus não está falando nada, Jesus está apenas dizendo, né, que aquele que divorciar da sua esposa, né, se divorciar da sua esposa e casar com outra, comete adultério. Né? Já em Mateus, não, Mateus ele coloca a questão da prostituição, né? Ou seja, do adultério. Já em Marcos e Lucas ele não coloca. Né? Mas o fato de ele não colocar não quer dizer, né, que o divórcio não pode ser bíblico. Por quê? Porque o próprio Jesus falou que se aquela... Nós temos a questão também, pastor, dos evangelhos sinóticos, né? Que Exatamente. o que não continha uma informação em um, o outro continha informação complementar, né? E eles usam jamais os evangelhos vão se contradizer. Os né? mais radicais usam esse texto aí de 1 Coríntios 7,39. Tá aí, ó, tá vendo? Tá dizendo que só a morte. Só que Paulo, se você for ler o contexto, Paulo tá falando mais da lei aí. Paulo está falando mais da lei, né? Porque se Cristo morreu, então nós estamos livres da lei, e agora estamos na graça, né? Ou seja, no caso ele fala da morte da lei. Exatamente. Ali, né? A lei morreu, a graça veio, então... A lei morreu aonde? Morreu em Cristo. Exatamente. Né? Na sua morte na cruz do Então, Calvário. nesse sentido aí. Então, assim, aí Marcos 4, a mulher samaritana. Jesus disse, você teve 5 maridos. Então, quando Jesus citou, você teve 5 maridos, então aquela mulher se divorciou 5 vezes. Agora, esse que tu tá agora não é teu. Você tá entendendo? Ó, porque não é teu. Então, eu acho que aquela mulher vivia uma vida naquele momento de... Então, por que ela ia buscar água 12 horas do dia? Justamente porque pela manhã muitas pessoas estavam ali no tanque. E por ela viver aquela vida, né? Aquela vida ali, né? Amigada, sei lá, na fornicação e tudo. Ela tinha vergonha que as pessoas iam falar dela. Então por isso ela ia buscar água naquele horário. Porque naquele horário geralmente não tinha ninguém naquele poço. Só ela achava que não tinha ninguém. Mas naquele dia, quem estava no poço? Cristo. E Cristo evangelizou aquela mulher se tornou, irmãos, uma missionária. Sim, perfeitamente. Cristo perdoou aquela mulher, por mais que ela vivia aquela vida, né, ali, mas Cristo perdoou ela. E eu acredito que jamais aquela mulher, o que ela fez, se acertou, que se ela tivesse fazendo alguma coisa de errado contra a lei de Deus, contra a palavra de Deus, com certeza ela realmente colocou no lugar aquilo que estava fora do lugar. Né? Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Então, por exemplo, João 8, Jesus, por exemplo, hoje, Jackson Samuel, as pessoas que adulteravam eram para ser o que hoje? Apedrejada. Tanto o homem quanto a mulher, né? Exatamente. Por isso que lá em João capítulo 8, Jesus não permitiu que apedrejasse a mulher Primeiro, adúltera, cadê o outro? Porque tinha que trazer, né, o homem, se caso realmente tivesse sido constatado que ela tivesse em adultério, tinha que trazer o homem e a mulher, que eram ambos para ser apedrejados. Então, segundo, eles queriam só... Jesus questiona, né, quem de vocês aí não tem pecado, né? Atire a primeira pedra. Agora, né? Um por um Jesus foram tá dizendo, abandonando. Jesus né? tinha autoridade de dar a pedra naquela mulher? Tinha. Porque não tinha pecado. Jesus tinha, né? E ele não fez isso, né? Exatamente. Aí ele dá o conselho, você vai e não peques mais. Vai, não então peques Jesus, ele sempre preveniu as mulheres. Jesus sempre, o pessoal, por mais que as mulheres no Antigo Testamento não era citado na genealogia, porque era menos importante, mas sempre Jesus teve protegendo a mulher, justamente em Mateus 19, 9, em Mateus 5, Jesus vai dizer assim, agora não. Na época de Moisés... Aí tem muitos, né, pastor, inclusive até, que dizem que a mulher samaritana era prostituta, né? Enfim, mas o texto não fala disso. Marido. Né? Se fala de marido é porque ela foi casada muitas vezes, né? Então não é que ela fosse uma prostituta, tivesse não uma é porque os 5 maridos morreu, não. Né? Mas alguma coisa aconteceu e ela separou-se, né? Exatamente. Que o texto não menciona. Exatamente. Né? E o que ela agora tinha não era dela, ou seja, agora no momento ela estava vivendo um relacionamento de infidelidade, né? Exatamente. Por isso que ela não ia de manhã buscar água, ela ia meio-dia, né? Exatamente. Porque as pessoas viam aquela mulher e as pessoas iam ver. Os judeus, que eram muito ferrenhos nessa questão de obedecer à lei de Deus. Aferrados aos costumes, exatamente, né? A lei tal. Da lei. Então aquela mulher era verbalmente, assim, sei lá, julgada, né?
esculachado. Ah, você é a mulher, tá aí, tá em fornicação, exemplo e tal. Então ela foi, mas naquele dia, Jesus estava no poço esperando ela. E Jesus é tão tremendo que Jesus mandou os discípulos ir para a cidade comprar comida. Porque o Jesus sabia que iria haver um conflito ali. Exatamente. Primeiro porque os judeus não se davam com os samaritanos, né? Havia um conflito racial ali tremendo, né? Então, Jesus quebra essa barreira. Jesus mostra ali que mesmo uma pessoa viva uma vida assim pregressa, mas ainda tem perdão para ela. E aquela mulher se tornou a missionária naquela cidade. Jesus diz assim, ó, os discípulos chegam com a comida e Jesus diz assim, não, já comi. Jesus já comi. Hoje é que a seara está madura, ou seja, olhando para a cidade, lá onde a mulher morava, a seara está madura, está na ponta de colheita. E Jesus desce ali, prega ali, aquela mulher também, e muitas almas se convertem ali. Então aquela mulher, por mais que ela vivesse uma vida, né, ali só junta, sei lá, eu tenho certeza que ela, naquele dia em diante ela consertou a vida dela. Por quê? Porque é esse encontro que a gente tem com Jesus de verdadeiramente, com a palavra, ela muda o ser humano, né? Então Jesus sempre protegeu a mulher. E outra coisa, é tão profundo, tem um texto lá, aqui, um texto em Números, capítulo 5, que quando o marido, ele desconfiava da mulher, que a mulher estava traindo, e que não tinha nenhuma testemunha, né? O que é que ele fazia? Ele levava a mulher ao sacerdote. Aí o sacerdote fazia o que com a mulher? O sacerdote ia testar a fidelidade da mulher para saber se realmente ela estava traindo o marido ou não. Então, naquele momento, era o sacerdote, a mulher e Deus. Se você ler Deuteronômio, acho que é número 5, a partir do verso 25, você vai entender. Aí o que aconteceu? O sacerdote pegava a água, o pó do templo, e misturava e dava para a mulher beber. E caso aquela mulher ingerisse aquela água, né, aquela água chamada de amaldiçoante, a água amaldiçoante, está no texto. E aí, caso aquela mulher bebesse a água e ela começasse a inchar o seu útero, começasse a ficar fraca, Deus estava dizendo, ela adulterou, ela é infiel ao seu marido, né? E ali era o que ela começava a ser mal vista pela sociedade e ela não teria mais semente, o seu útero ficaria seco. Ela não era apedrejada, né? Mas agora, uma espécie de punição exatamente, de Deus, né? se ela bebesse a água e não acontecesse nada, Deus estava dizendo para o sacerdote, para o marido, dizendo, ela não é adúltera, ela não está lhe traindo. E aquela água amaldiçoante servia para ela de bênção. Você está entendendo? Então, é bem aqui em Números, capítulo 5, versículo 26, diz assim, ó, vou ler só alguma parte aqui, ó. Também o sacerdote tomará um punhado da oferta de manjares. Números o quê, pastor? É número 5, a partir do verso 26. Né? Mas é a partir do versículo muito mais atrás. Mas vamos ler. A partir do 16 vai falar sobre o pó. Né? Aqui, ó. E o sacerdote a fará chegar. Versículo 16, ó. Porá perante a face do Senhor. E o sacerdote tomará a água santa num vaso de barro. Também tomará o sacerdote do pó que haver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e descobrirá a cabeça da mulher e a oferta memorativa. Aí vai dizendo aqui, né? Aí no versículo 27 diz assim, para nós não ler muito, para não esticar muito aqui, ó. E havendo-lhe dado a beber aquela água, será que se ela estiver contaminada contra o seu marido, tiver prevaricado, a água amaldiçoante entrará nela para amargura, e o seu ventre inchará, e a sua coxa descairá, né? E aquela mulher será por maldição no meio do seu povo. Verso 28. E se a mulher não estiver contaminada, mas estiver limpa, então será livre e conceberá semente. Então, para você ver como Deus é tremendo. Então Deus, se o marido chegasse para o sacerdote, rapaz, a minha mulher está me traindo, mas eu não tenho prova. Eu não tenho prova, eu estou só desconfiando. Então o que ele fazia? Levava o sacerdote, fazia tudo isso aqui. E o próprio Deus, era Deus, o sacerdote e a mulher. Se ela tivesse,
né, sendo infiel ao seu esposo, acontecia o quê? O seu ventre ia ficar infértil e ela ia ficar fraca, e aqui ela ia fazer o quê? A mulher será maldição, ventre inchava e a coxa exatamente, descaía, né? e será por maldição no meio do seu povo, ou seja, aquela mulher, ela não seria apedrejada, mas ela seria para muitos maldição no meio do seu povo. Mas se ela bebesse água e não acontecesse nada, Deus estava dizendo, Deus era testemunha dela, Deus era testemunha, e se Deus tendo testemunha, né? Então Deus era testemunha, o sacerdote era testemunha, e dizia assim, e o marido também era testemunha, e dizia assim, verdadeiramente ela não está me traindo. Então, há muitos casos assim, não é assim? Muitos casos assim. Perfeitamente. Que, às vezes, o marido é o ciúme também, irmãos, o ciúme doentio, ele também destrói qualquer relacionamento. Sim, muito. A gente tem que ter ciúme porque a gente tem que cuidar daquilo que é nosso. Ciúme de zelo, né? Exatamente. Ciúme com zelo. limites. Pronto, né? Jesus se irou, não. Jesus chegou no tempo, o pessoal diz, não, Jesus também se irou, não. A ira do Senhor foi uma ira de zelo. Sim. Né? Não foi uma Ele ira. disse, o zelo da tua casa me consumirá. Exatamente. Né? Então, assim, o ciúme, eu já vi pessoas se separar por ciúme, porque tudo... A mulher não pode pegar um celular que o homem vai dizer, rapaz, ei, o que tá conversando com quem aí? Da mesma forma a mulher, às vezes. Exatamente, e vice-versa. Estou falando tá acontecendo aqui, né? nada, a mulher Exatamente. tá fazendo isso. Outra tá coisa, aquilo, irmão, outra quê. coisa. A minha esposa lá em casa, eu sei da senha do telefone dela, sabe da minha. Quando eu vejo um crente, essa transparência, exatamente, quando eu vejo um crente, me perdoe a expressão, que eu vejo um casal que ambos não têm acesso à senha um do outro, o celular um do outro, eu já fico com as duas orelhas bem levantadas. Por que negócio é esse? Que eu não posso ter acesso à senha da minha esposa, no meu celular da minha esposa. E que tipo de intimidade é essa, né? Que o casal tem um com o outro, né? Exatamente. Então, isso aqui é uma janela que está separando muitos casamentos, famílias. O celular. Verdade. Exatamente. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim. Tem mais coisa ruim do que coisa boa. Isso é verdade. Se você souber utilizar, né? Filtrar muito, tem muito conteúdo que você precisa filtrar, né? Pastor Marcos, eu acredito que as nossas considerações a respeito do assunto foram feitas, né? Se ficou alguma dúvida, né, de você que, por exemplo, chegou agora, né, como eu disse, o vídeo vai ficar salvo no canal da TV Quixadá na mídia, vai ficar também salvo no meu canal Evangelista Samuel Costa, tá certo? Você assiste lá o debate na íntegra, tira suas dúvidas, né, pesquisa na Bíblia, tá certo? Não vai por cabeça de ninguém, não. Eu não acredito em nada que vocês falaram aí, eu vou pesquisar, vou estudar aqui a respeito, faça isso, pesquise, estude, né, para justamente não acontecer contigo a síndrome do papagaio. Eu vou acreditar só porque o pastor falou, não. Né? Paulo, a exemplo, Paulo estava aqui pregando e os bereanos estavam aqui, né? Conferindo, não, vou conferir aqui, né? Para ver se o que Paulo está falando aqui é verdade. Pastor, eu gostaria de fazer aqui, né, por direção do Espírito Santo, uma oração, tá certo? Eu não costumo fazer isso, mas como eu recebi uma direção aqui do Espírito Santo, eu gostaria de fazer uma oração a respeito desse tema, né? Porque a gente sabe que tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus sofrendo, né, com problemas, crise no seu relacionamento, e eu creio que, como a Bíblia diz, né, Tiago 5,16, a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos, né? Eu queria convidar o senhor para a gente orar junto e também, né, você que está aí na sua casa, se você está passando por algum problema no seu relacionamento, tá certo? Nós estamos aqui para dizer que todo tipo de problema existe no casamento, né? Mas os dois, claro, tem que ter maturidade para saber resolver os problemas juntos e principalmente recorrer a Deus, né? Porque não adianta nada a gente tentar por todos os nossos esforços se nós não recorrermos a Deus nos nossos momentos de dificuldade, tá certo? Então eu queria convidar você para orar junto conosco também. Fazer a consideração tá certo? final, né? Pronto, pode fazer as suas considerações finais, pastor, aí a gente vai aqui fazer a oração. Eu quero aqui, aqui deixar aqui o divórcio é bíblico, eu quero só ler aqui, o divórcio é bíblico? Sim, a Bíblia fala sobre o divórcio, mas não considera a vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia deixa claro que o divórcio não é a intenção original de Deus para o casamento. Nós não estamos aqui... Claramente. Nós não estamos aqui dizendo que o divórcio não, nós estamos aqui dizendo ao contrário, nós estamos dizendo que o divórcio, Deus não é o padrão de Deus e que Deus jamais, a vontade de Deus jamais que
que haja divórcio, mas que haja perdão e que vivamos, né, com as nossas esposas por toda a eternidade. Então, nesta noite quero agradecer a todos os irmãos, né, que esteve nos assistindo e que você possa tirar suas dúvidas nas escrituras sagradas, examinando os textos que a gente leu. E também, né, também quero aqui deixar o endereço da nossa igreja, da nossa sede, que fica ali na Rua José Cazuza Lopes, né, bairro Renascer. Também temos aqui a congregação aqui no São João, próximo à Rádio TV Quixadá na mídia. Então você é o nosso convidado, nossos cultos na sede é quarta e domingo, sexta-feira à noite, às 7 horas temos orações, e aqui na congregação segunda-feira. Então você é o nosso convidado, em nome de Jesus. Muito bem, pastor. Gente, vamos lá, né? Vamos fazer essa oração. Dei uma paz do Senhor para André Alves. André Alves, cantor, Deus te abençoe, meu irmão, tamo junto. Irmão Natanael Nascimento, irmão evangelista Wallace também, que esteve acompanhando a gente, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por todos, e vamos orar com a gente, né? Senhor Deus e Pai que está nos céus, nós te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade. Sim, Senhor, Jesus. nós te apresentamos este programa, que tu possa abençoar poderosamente a minha vida, a vida do pastor Marcos como colaborador. Vem abençoar também, Senhor, meu Deus, a vida do diretor, que é o irmão Alisson Felipe, assim, a vida Senhor. do irmão Gabriel, que está aqui também nos ajudando, Sim, Senhor, no meu dia Pai. de hoje. Sim, Pai, Senhor. que tu possa abençoar a cada um Faz desses que assim, estão ó aqui no Deus. estúdio. Abençoe a minha esposa, abençoe a Sim, vida ó da irmã Pai. Renata, do Sim, irmão Senhor. Edivan. Que tu possa abençoar poderosamente, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, cada casal Ó que está nos Deus. assistindo, Faz ou assim, ó daqueles Pai. que vão assistir futuramente esta live, Jesus. Senhor. Se existe alguém passando Oh, por problemas no aleluia. seu relacionamento, Sim, Deus. nós sabemos que o Senhor é a solução de É tudo. verdade, Tu tens, Senhor, o poder de resolver as causas assim, impossíveis, o poder de restaurar alianças Senhor. quebradas, de restaurar, Senhor. Senhor, meu Deus, o amor dos Aleluia. casamentos, porque nós vemos, Senhor, que o diabo está implantando cada verdade, vez Senhor. mais Repreende, no meio Jesus. das nossas igrejas divórcios, É, Senhor, Deus. meu Deus, e isto não é a tua vontade É para verdade, desde o Jesus. princípio para Sim, com o Pai. homem. Nós te pedimos, Senhor, faz um milagre nos Aleluia. casamentos que Faz, estão Senhor. acabando, naqueles que Repreende, já se Jesus, separaram, todo que tu mal, possa Senhor. colocar no coração deles o Ah, amor Deus. um pelo outro, como tinha no início, que tu Sim, possa meu Pai. restaurar, Senhor, Oh, aleluia. poderosamente, em o nome de Aleluia, Jesus. Jesus. É assim que nós cremos, Senhor, e já por fé nós te Aleluia. agradecemos Glorificado, em o nome exaltado de é o teu Jesus. nome, Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você aí que vem, amado ouvinte, nos acompanhando aí aos sábados, tá certo? Todo sábado às 7 horas nós temos o programa Tá na Bíblia, tá certo? E Deus abençoe vocês e até o próximo programa com mais um Tá na Bíblia. Olá, eu passei aqui para te convidar e te lembrar que toda sexta-feira às 8 horas da noite tem um programa AltaCast, diretamente do canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Logo após o programa Bate-Papo com Kleber Tainara, tem o meu programa, um programa especial, um programa abençoado que vai abençoar a sua vida através de testemunhos e experiências sobrenaturais da vida de cada convidado que teve sua vida transformada por Deus, tá certo? Então tá lançado o convite, eu te espero lá. Toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, no canal do YouTube da TV Quixadá na mídia. Até lá!